Senhor, meus irmãos. Eita, quanto tempo. Não estou enxergando muito, irmãos, porque tem uma luz aqui no meu olho. Deixa os irmãos trazerem ali o púlpito. Os irmãos, estou muito feliz por estar aqui, vendo rostos que perseveram no Senhor. Muitos rostos novos também. Os frutos. Bom, eu acho que a maioria dos meninos maiores, não sei, de 10 anos aqui, provavelmente são filhos dos irmãos que eu conheci há um tempo atrás, né? Minha família está ali. Queria apresentar para vocês minha esposa e os meus 2 filhos. Fique em pé, Dani, por favor, se puder. Isso, o Tiaguinho está ali também, do lado. A Alicinha está ali. Estamos firmes também, irmãos. Até hoje, insistindo. Crendo que existe algo novo para a gente, todos os dias. Meus amados, eu fico muito feliz e honroso, né, por receber a responsabilidade de trazer uma meditação da palavra do Senhor para vocês hoje, numa conferência tão importante para vocês, que é essa conferência. Fico feliz em ver a igreja frutífera, adorando ao Senhor com liberdade, jovens envolvidos, engajados. Vale muito a pena. Os frutos virão, né? Na verdade, já são frutos de um ministério muito bonito. Cadê o pastor? Ele está ali? Pastor, um grande abraço. A irmã Léa, está aí não? Está não? Ô, rapaz, que coisa boa. Rebeca. Eu acompanho pela internet, acho que seu irmão, que mora em Brasília, Alisson, né? Alisson, sempre vejo ele. Ele acabou casando com a quase parente minha, viu, irmão? Família Santana continua envolvido aqui, que é Késia. Késia, ela é parente, mais ou menos parente, né, tio? Por parte ali do pastor Felipe, das Virgens, que também está misturado lá em casa. Então, eu continuo me sentindo em casa. Que bom. Meus amados, Ketó me passou um tema, e vocês estão de parabéns aqui pela ornamentação, por tudo que vocês prepararam, para que a gente pudesse falar hoje. Eu vou tentar cantar um pouquinho também, eu também enferrujado, mas, bom, essa pandemia deixou todo mundo em casa, né? Negócio de live pela internet, eu estou meio desacostumado com esse negócio de microfone, de luz. Eu nem lembro mais como é que faz essas coisas. Nós temos caminhado com o Senhor, a gente nos mudamos, né? Daqui do centro de Salvador, estamos morando ali em Monte Gordo, aqui, Camaçari, em frente ali à praia de Guarajuba, né? Meu pai tem um apartamentozinho ali. E como o meu trabalho, ele é um trabalho que permite que você trabalhe pela internet, aí eu fiz um acordo com ele lá e fui morar lá. Me mudei para lá, no meio do mato. Mas temos irmãos que caminham junto conosco ali também. Temos cerca de 50, 60 irmãos que se reúnem com a gente. E servimos a igreja também, sirvo a igreja ali, sirvo a liderança, o pastorado, sirvo os líderes e os irmãos também, canto, e estou sempre envolvido na obra do Senhor, né? Sempre abundante naquilo que o Senhor tem nos dado. E quando ela me passou esse tema, na verdade, meio que somou com algo que já vinha durante algum tempo queimando no meu coração, apesar de ser uma palavra isolada, não uma frase ou um tema de fato, desde que final de 2019, principalmente no início dessa confusão em que o mundo se tornou, e a gente sempre conversava muito lá em casa,
início da pandemia, houve uma necessidade muito grande daqueles que precisavam ter discernimento sobre o que de fato estava acontecendo, porque as notícias eram muito rápidas e de muitas formas, né? E nós lá em casa tivemos assim um certo cuidado em saber o que realmente estava acontecendo e discernir os tempos, discernir o que o Senhor estava trazendo. E cremos que o Senhor de fato estava trazendo algo relativamente novo para nós, falando sobre a nossa geração, apesar de pessoas que viveram gerações um pouco mais antigas já terem vivido momentos terríveis também, com outras doenças e outros momentos de guerras e etc. Uma palavra ficou ecoando muito no meu coração em relação a isso, que sempre foi recorrente. E hoje eu estava ali, quando eu cheguei, eu fiquei conversando com o Senhor e falando, meu Deus, eu sou completamente dependente de Ti. Irmãos que saem da sua casa para vir aqui para receber algo, para entregar algo também, cultuar, não é só receber, também dar, mas esperam e têm expectativas em Ti. E quando a irmã estava ministrando aqui no louvor, né, ela disse que o Senhor tinha colocado no coração dela, e ela falou uma palavra, que é exatamente a palavra que ecoou no meu coração desde o início do ano de 2020, que é saudade. Muita saudade. Eu tenho uma experiência para contar, antes de entrarmos assim, na palavra do Senhor, que fala exatamente o que é isso. Eu fui fazer um trabalho na cidade de Curitiba, no Paraná, e eu fui a trabalho e aconteceu alguns problemas lá durante a minha prestação do serviço. Alguns problemas que me fez ficar muito triste. E eu passei por momentos muito ruins assim lá durante o serviço, não deu certo, nada deu certo, eu tive muitas questões que eu não soube resolver, e eu pedi ajuda a algumas pessoas e não me ajudaram, relacionadas a trabalho, né? E num determinado momento eu cheguei assim no meu limite, de fato, né? E nesse momento do limite, em que eu estava num nível de estresse muito grande, eu não estava dormindo, passava a madrugada estudando para fazer um determinado trabalho, e durante as entregas, né, durante o dia de serviço era muito cansativo, a pressão psicológica era muito grande. Não sei se tem alguém aqui do Sul, tem alguém aqui do Sul? Sul, Sudeste, do Sul especificamente, mas o povo do Sul do Brasil, eles são bem exigentes, né? São bem criteriosos e tal. E a gente teve muito trabalho na qualidade ali da prestação e por diversos problemas. Naquele momento de alta pressão, de muito estresse, eu liguei para a Denise muitas vezes chorando. Meu Deus, eu vou embora, eu vou abandonar. Desesperado. E numa noite eu liguei para ela, conversei bastante assim, chorei muito, a gente orou, pediu direção ao Senhor e Deus me ajude. E depois eu fiquei com um sentimento muito forte de saudade de casa. E quando eu estava ali, agora orando, e a irmã que estava ministrando louvor, ela falou sobre isso, ela falou sobre saudade da presença, que o Senhor sente saudade de nós e que nós precisamos também sentir saudade dele. Eu lembrei desse episódio, e eu lembrei que quando nós estamos sob pressão, que nós estamos sob estresse muito grande, nós sempre sentimos saudade de alguma coisa que nos dá refúgio, que nos traz alento, que nos traz paz. Quem mora longe de casa sabe como é. Quem veio estudar em Salvador em alguns momentos, saiu do seu interior, do conforto da sua casa, da sua mamãe, do seu papai, veio para cá e nos momentos de alta pressão sentia saudade do feijãozinho de casa, do colo da mamãe. E essa palavra tem ecoado esses dias, meses e anos, que já são 2 anos, que nós estamos vivendo sobre forte pressão. E tem gerado no coração daqueles que aguardam uma saudade de Jesus.
porque aquilo que nós lemos e aquilo que nós conhecemos de quem Ele é, do que Ele pode fazer, de onde Ele está, e aí a gente pode tentar, pelo menos, ter um pedaço desse céu aqui na terra, quando estamos no momento de adoração congregacional, no momento de comunhão entre os irmãos, com um só coração, com uma só voz, ter uma gotinha de como será quando nós nos encontrarmos com eles e com Ele e vivermos com Ele ali. Isso é saudade. Isso é saudade. E isso tem ecoado muito no meu coração. Irmãos, não querendo ser repetitivo, mas eu queria pelo menos começar lendo o texto que nós vamos eu tenho até 19, né? Beleza. O texto que nós já lemos aqui, Isaías 43. Isaías, certo? Isaías 43, né? 19, me perdi aqui. Eu li numa Bíblia e peguei outra Bíblia aqui. Aí, 19. Amém. Isaías 43, 19 diz: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 9. Caminho no deserto, rio no ermo. E o profeta usado pelo Senhor diz, né? Eu farei, a minha tradução é a ACF, né? Essa é NVI, CF, é isso aí. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis, eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermos. Uma das traduções, eu acho que foi a anterior, fala que já comecei, não é? Isso. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Amém. Essa tradução é nova linguagem, nova versão, não conheço. NVT? Traduzida. O caminho do Senhor, ele é sempre cheio de novidades, né? Esse texto, podemos considerar como um texto profético messiânico, porque aqui o profeta estava falando para o povo que Deus haveria de trazer algo novo. Nós sabemos que o novo de Deus, que foi profetizado, veio de fato na pessoa de Cristo. De fato, ele abriu um caminho no deserto. Ele abriu rios no ermo, no lugar que era morto. Ele abriu rios de águas. E muitas vezes, quando Jesus se apresentava para as pessoas, aquilo que ele trazia, se você ler os evangelhos, você vai ver que muitas vezes ele impactava um grupo de pessoas negativamente e um grupo de pessoas ele encantava, porque o discurso que o Senhor trouxe era novo, um novo discurso. Quando Jesus veio, irmãos, o povo de Israel estava debaixo da lei judaica, da lei mosaica. E o Senhor Jesus, ele veio falando algumas coisas diferentes da lei. Ou coisas que acrescentavam muitas coisas à lei.
mas que em momento nenhum ele desfazia da lei, ou ele deixava de cumprir. A Bíblia diz que ele cumpriu a lei ipsilitri, completamente. Ele era um judeu convicto. Mas o discurso que o Senhor trouxe impactava um determinado grupo negativamente, e esse grupo era um grupo considerado, naquela época, como velho. Muitos jovens, inclusive, mas era um grupo considerado como velho. Que eram grupos que estavam muito ligados à lei, eram muitos estudiosos da lei. Fariseus, escribas, aqueles grupos que estavam ligados muito enraizados na religião judaica. E o discurso que Jesus trouxe impactava eles negativamente. Quando eu digo negativamente, é que o novo que o Senhor trouxe trazia um certo desconforto para eles. Era um discurso que não era agradável aos ouvidos, porque rompia com determinadas coisas que nem a própria lei dizia, mas que muitas vezes eles criavam em cima da lei para os seus próprios benefícios. Os fariseus criavam coisas que não existiam na lei para se beneficiar, para perseguir outros movimentos. E isso fazia com que isso incomodava esses fariseus. E eu separei assim grupos de pessoas que eram consideradas com um pensamento um pouco mais antigo e grupo de pessoas que não tinham esse pensamento mais antigo, que eram seus discípulos. Como foi o chamado dos discípulos? Jesus caminhava por toda parte, né? A Bíblia diz que ele ia por toda parte, curando os oprimidos do diabo, sarando os enfermos, pregando o evangelho do reino. E ele chamava as pessoas para serem seus discípulos. E eram pessoas muito simples, pessoas que não estavam, muitas vezes, envolvidos com a religião da época. Não eram, muitas vezes, do alto escalão da sociedade, que participavam das leis. Mas eles chamavam pessoas simples, pescadores, pessoas até consideradas indignas, cobradores de impostos, e homens que estavam no dia a dia. Esses homens eu considero como homens que tinham uma mente nova, uma mente pura, ainda não estavam enraizados com a lei. E quando Jesus veio e trouxe esse discurso novo, ele incomodou um grupo que tinha um pensamento um pouco mais antigo, e encantou um grupo que tinha um pensamento mais novo. Onde é que eu quero chegar com tudo isso, irmãos? É que Jesus incorporou toda a plenitude que havia da divindade de Deus. E ele trouxe para nós tudo que nós precisávamos. Na pessoa de Cristo está tudo que nós precisamos. No seu caráter está aquilo que nós precisamos ser. Naquilo que ele falou e que ele fez, estão aquelas coisas que precisamos falar e fazer. Mas muitas vezes, existe um certo conflito entre as gerações, entre os pensamentos. E às vezes, uma coisa que parece ser nova, incomoda uma pessoa que tem um pensamento um pouco mais antigo. E às vezes, uma coisa que parece ser velha, incomoda uma pessoa que tem um pensamento aparentemente mais novo. Vamos ler um texto que está em João 15. O Evangelho de João, capítulo 15. E Jesus diz assim a seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira,
e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Vamos parar um pouquinho aqui. Jesus está falando assim, ó, eu sou uma árvore e vocês são os galhos. Se um galho não der fruto, eu arranco. Mas aquele galho que dá fruto, eu limpo. Não é verdade? Quem gosta aqui de um jardim? Tem um determinado momento que você tem que dar uma podada nos galhos. Às vezes o excesso de folha faz sombra, né? Você vai lá e dá uma podada. E ele fala, e vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus estava discipulando aqueles homens na palavra dele, né? A vida dele, todo o discurso, tudo que ele estava falando. Então, olha, vocês já estão limpos, ou seja, vocês já estão em mim, ó, permaneçam em mim, fiquem em mim. Eu vou limpando vocês com a minha palavra, porque qual é o objetivo dessa nova geração? Dar fruto. Antes era o quê? O que Hebreus 1 diz, né? Que Deus antigamente falava por profetas, mas agora nos falou pelo seu próprio Filho, né? Está em Hebreus escrito isso. Então, profetas lançaram o fundamento. Isaías 43, abrirei um caminho no deserto, há rios no ermo, profetizou sobre o Senhor. Aí o Senhor veio como algo novo. Muitas pessoas se escandalizaram. Naquela época, até falar o nome de Deus era muito sério. Imagine alguém dizer que era o Filho de Deus, o Filho do homem, a quem o profeta estava se referindo. Então impactava, mas qual era o objetivo de Jesus com os discípulos? Que eles dessem frutos, e frutos novos. Vamos continuar. E aí ele diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus aqui ele estava falando para os discípulos, ó, eu sou a videira, vocês precisam estar em mim. Então, sou eu que sou o tronco da árvore. Então, quem conhece uma árvore sabe, eu sou o tronco. E existem os galhos. Esse galho precisa estar na árvore. Por quê? Porque a seiva da árvore, a árvore extrai nutrientes, né, do solo, o tronco distribui a seiva para os galhos, onde estão os alimentos, para que os galhos assim produzam frutos. Jesus estava ensinando para os seus discípulos, olha só, eu sou a videira, e vocês precisam estar em mim para dar frutos. Versículo 6 diz assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Olha só que coisa impactante. Numa geração que vivia sobre uma lei extremamente rígida, em que apenas uma parcela dos homens podiam falar com Deus, que eram os levitas, não é verdade? O que acontecia? Os homens, os judeus, todos os anos levavam os seus sacrifícios, suas ofertas ao templo. E ali, naquela festa, os levitas pegavam as suas ofertas e apresentavam a Deus. E aí Jesus chega para um novo grupo de pessoas e diz assim, olha,
Se você estiver em mim, qualquer coisa que você peça, você vai ter. Imagine uma pessoa escutar algo como esse, uma pessoa que estava com o pensamento na lei, um pensamento que eu considerando um pensamento velho. Eu não estou querendo usar muito essa palavra, porque mais para frente vocês vão entender. Que eu não quero que seja velho, mas um pensamento um pouco mais antigo, ou um pouco mais conservador. Enfim. Isso era disruptivo, incomodava os ouvidos. Como que pode? Isso é blasfêmia. E os fariseus se incomodavam, e os doutores da lei se incomodavam. Esse homem disse que é filho de Deus, não pode. Olha só, uns homens que leram exaustivamente as profecias, meu pastor, que estudavam os livros, que estudavam os profetas, que tinham na ponta da língua as características daquele que seria o Messias, não reconheceram o Messias, porque o Messias não se apresentou daquela forma, porque, irmãos, o novo de Deus, muitas vezes chega para nós, e nós não conseguimos identificar que é algo novo, porque nós estamos muitas vezes esperando uma novidade, algo diferente. E novo, muitas vezes, não é diferente. Novo, às vezes, é porque você nunca viveu aquilo que você deveria viver. Ou eu nunca vivi aquilo que eu deveria viver. Para mim, pode ser um novo, que para uma pessoa, ela já vive há muito tempo. E quando Jesus traz esse discurso, como que pode? Ele diz que é o Filho de Deus, mas eu sabia, eu já tinha estudado. Só que para os fariseus, para os grupos dos mais tradicionais, aquilo não tinha como acontecer, porque não era daquela forma que eu enxergava aquilo que Deus estava trazendo de novo para a humanidade. O outro grupo, que eram os discípulos, eles se maravilhavam, se encantavam. Veja só, mais um curado, era festa quando curava. Veja só, mais um curado. Só que para os fariseus era uma blasfêmia. Como pode esse homem curar? Porque muitas vezes o discurso de Jesus muito duro, antes dele curar, ele muitas vezes dizia assim: perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus falavam: como ele pode perdoar pecado? Se ele não é Deus, só Deus perdoa pecado. Mas os discípulos, maravilhados pela novidade, nem prestavam atenção que Jesus falou: perdoa os seus pecados. Ele só gostava de ver o aleijado caminhando, o cego vendo, o mudo falando. Glória a Deus. Às vezes o novo de Deus, ele se apresenta para a gente como algo que não é diferente. Algo comum. Mas que vai trazer um impacto nas nossas vidas. Vamos lá em Tiago, capítulo 2. O capítulo 2 de Tiago, ele está falando sobre irmãos que se diziam cheios de fé, mas que no fundo não tinham um resultado prático do exercício da sua fé. Enfim, não dava assistência aos nus, aos pobres, às viúvas. E aí culmina nisso que Tiago está falando aqui. 16, ele diz assim: algum de vós disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?
17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O que quer dizer isso? É que muitas vezes nós já sabemos o que precisamos fazer. Tiago ainda é mais duro, e não lembro agora a referência, mas ele diz assim: aquele que sabe o que é certo e o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Muitas vezes nós já sabemos o que precisamos fazer. Então, para vivermos algo sobrenatural, e eu creio que nós estamos aqui buscando, não é algo novo, um carro novo. Eu creio que não tem ninguém aqui buscando um carro novo, nem, sei lá, uma roupa nova, muito menos uma esposa nova, né? Pelo amor de Deus, irmãos. Não tem ninguém buscando isso aqui, não. Uma conferência como essa é de pessoas, é composta de pessoas que estão buscando algo novo, sobrenatural. Algo que é eterno, algo que não é passageiro, irmão. Porque eu vou dizer para você, roupa rasga, dinheiro não tem valor nenhum. A prova está aí, né? Uma inflação absurda, se o cabo hoje tiver, sei lá, 10 mil reais aí na conta aí, tu não compra nada não, viu? Não compra nada não. Não adianta botar embaixo do colchão porque desvaloriza. Aí, não sabe. Então, irmão, o que a traça corrói não tem valor para Deus. Quem veio até aqui hoje busca algo sobrenatural, algo de valor eterno, algo que vai perdurar, um fruto eterno. Um fruto eterno. Então, para se ter novidade de vida, frutos eternos, primeiro nós precisamos estar onde? O que foi que Jesus disse? Se permanecerdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto. Muito fruto. Se permanecermos em Cristo e Cristo em vós, daremos muito fruto. Teremos muita novidade para contar na conferência do ano que vem. Mas muita mesmo. Não é pouca não. Porque aqui na minha Bíblia está escrito assim, ó, muito fruto. Não é um fruto. 2, 3, 4. É muito. É muito fruto. Apocalipse capítulo 2 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Olha só que igreja tremenda, igreja de Éfeso. Igreja forte, igreja boa. Conheço as tuas obras, do teu trabalho, a tua paciência. Muitos irmãos perseveravam, se mantinha firme, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Olha, a igreja que prezava pela doutrina, os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Meu irmão, igreja muito forte. Muito forte. Versículo 4. Eu tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Isso é muito forte. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não,
te arrependeres. Olha só, Tiago fala que a fé sem obras, ela é morta, não adianta nada. Então não adianta você proclamar aí na rua que você é de Jesus, eu sou de Jesus, vestir uma blusa, né, bonita, Jesus, 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 botar um adesivo de Jesus no seu carro, cantar música gospel, se você não praticar as obras que são consideradas primeiras, ou melhor, as obras que são consideradas mais importantes. Como é que eu sei quais são as obras mais importantes? Tem um exemplo na Bíblia. Quando Jesus estava na casa de Maria e Marta, se eu não me engano, as duas, durante a reunião, serviam ali a igreja que estava reunida. A igreja não, né? Os irmãos, os discípulos e aqueles que se agregavam aonde Jesus ia, e a grande multidão. E Marta, a Bíblia diz que Marta estava enfadada de dar atenção e trabalhar e tentar servir o Senhor. E Maria, aos pés de Jesus, ouvia atentamente as palavras do seu mestre. E por um determinado momento, Marta, ela indaga, pergunta, né? Mas mestre, manda que Maria me ajude. Eu estou cansada de tanto servir, tanto fazer, de tanto correr, muita coisa. E Jesus fala assim, ó, Marta, Marta, né? Não sabes que tem uma coisa mais importante, uma coisa melhor e mais importante? Maria escolheu a melhor parte. Voltamos, então, a entender que a vida aos pés do Senhor, ouvindo, prestando atenção nele, estando nele, servindo a ele, estar com ele, são coisas, é a coisa mais importante que a gente pode fazer. E por isso, uma carta tão dura para uma igreja tão boa, mas eu só tenho uma coisa contra ti, que esqueceu o teu primeiro amor. Volta e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Irmãos, não são obras novas, não é um evento novo, não é uma forma de evangelizar nova. Eu não estou dizendo que você não pode usar as artes, como foi falado aqui, né, pelo irmão no vídeo, não pode usar o seu talento, a sua vocação, mas é que tudo isso precisa ser feito. Tudo isso precisa ser feito com urgência, tudo isso precisa ser feito de manhã, de tarde e de noite. Tudo isso precisa ser feito aos pés do Senhor, para o Senhor, através do Senhor, ao lado do Senhor, para que dê fruto para o Senhor, para que encha os celeiros do Senhor. Tudo isso precisa ser feito com a bandeira de Cristo na frente, tudo isso precisa ser feito ungido com óleo da oração, do clamor da igreja, da intensidade. Paulo em Romanos fala, né, não servimos aos irmãos com fraqueza, servir com fervor, pelo fervor da igreja, pela chama do coração da igreja, não meramente para mostrar que faz alguma coisa, não meramente para fazer alguma coisa, mas fazer com expectativas eternas no reino de Deus, sabendo que pode ser uma semente que você vai lançar e muitas vezes ela não vai brotar hoje, não vai brotar amanhã, não vai brotar semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas um dia ela vai brotar, porque o próprio Senhor disse que um é o que planta e o outro é o que colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, meus amados, muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós já sabemos o que fazer. Nós temos as ferramentas nas mãos, nós temos os nossos dons, nós precisamos executá-los, sermos fervorosos, estarmos dispostos, com os corações dispostos a servir e a fazer para a glória de Deus. Amém, meus irmãos?
Os irmãos estão me entendendo? Graças a Deus. Romanos 6. Todos nós já recebemos o novo de Deus em nossas vidas. Mas só que aquilo que nós temos em nós precisa ser gerado dia após dia para que isso se torne novidade diária de Deus em nossas vidas. Olha só o que Romanos fala. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo estava falando sobre Romanos capítulo 1, do capítulo 1 até o 8, ele fala sobre a redenção, sobre a obra de Cristo, né, sobre a obra, uma das obras que o Senhor fez na cruz, que foi o nosso perdão, a nossa justificação, enfim. E aqui ele conclui dizendo assim, que diremos, pois? Né? Ele conclui um determinado pensamento. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde de modo nenhum. Ele diz, não, pecado não. Nós não temos compromisso mais com o pecado. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo, como Cristo também foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Uma vida nova. Versículo 5, vale a pena continuar. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, por isso que eu não estava querendo usar velho, porque velho aqui é uma coisa que já morreu. O nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que já está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A novidade de vida em nós já recebemos, irmãos. Tudo de novo nós já recebemos. O que eu quero que os irmãos criem expectativas de que vai sim acontecer algo novo, mas que pode não ser algo diferente. É que Deus tem preparado para essa geração, desses dias agora, algo que essa geração ainda não viveu, mas que talvez outras gerações já tenham vivido. E essa geração precisa viver isso. O meu coração se enche com essa palavra, por quê? Porque eu creio que nós estamos vivendo uma virada de gerações. Uma virada, irmãos. Todas as vezes que sai uma geração e entra outra, assim como foi com Cristo. Quando Jesus chegou, ele gerou uma nova geração, aquela geração que era considerada um pouco mais antiga, ele não queria que também se perdesse. A gente às vezes tende a entender o discurso duro que Jesus tinha com os fariseus, como se ele fosse não amasse os fariseus. Mas isso não é uma verdade. Ele amava a todos e amava tanto. O problema dos fariseus não era o fato deles estudarem muito ou saberem muito, era o fato deles serem hipócritas. E a hipocrisia tem que ser tratada com rigor. A hipocrisia ela tem que ser tratada com a verdade nua e crua. E Jesus tratava fariseus com verdades. Por isso que era tão duro o discurso. Mas ele continuava amando aqueles homens. Olha só o que aconteceu com Nicodemos. Jesus abriu espaço para conversar com ele. E um dos textos mais bonitos da Bíblia, João 3,16, foi uma conversa entre um fariseu e o nosso Senhor. Eu quero que os nossos corações
Sejam cheios de expectativa de Deus, de algo novo que não venha romper com aquilo que o Senhor já estabeleceu no nosso meio. Não é um rompimento que nós estamos vivendo nesses dias. Nós estamos vivendo a passagem de um bastão, como numa corrida, que passa um bastão para o outro. São homens que entregaram as suas vidas ao Senhor, que gastaram a sua saúde, que morreram no campo de batalha, que estavam pregando mesmo quando nós estávamos em casa. Homens que morreram de coronavírus porque não deixaram de pregar o Evangelho, não deixaram de visitar, não deixaram de apertar a mão dos irmãos, não deixaram de dar os abraços, irmãos. Homens que nos fazem se sentir envergonhados, que nos fazem, irmãos, nova geração de jovens. Eu li um texto uma vez falando sobre, eu não lembro agora da doença que teve, mas que foi uma doença que a geração de... Como é o nome daquele homem que colocou as 99 teses? Lutero. Não lembro agora qual foi a doença da época que Lutero enfrentou. Foi a peste negra, não foi? Que a casa dele se tornou um centro em que as pessoas doentes iriam para lá serem cuidadas. E as pessoas diziam para ele e a esposa para abandonarem a cidade, sair, ir embora. E ele não, ele ficou e cuidou. Homens que nos envergonham, irmãos, pela sua fé. A Bíblia diz em Hebreus que existiam homens tão cheios de fé na terra, que homens que a terra não era nem digna de ter. Então, nesse momento, nós não estamos vivendo uma ruptura do que é novo com o que é velho, do que é novo com o que é retrógrado. Não, nós não estamos. Nós estamos vivendo uma passagem de bastão. Aquele irmão que já andou, que já caminhou, que já cansou, que o cabelinho já está branco, o pastor que já está muitas vezes cansado, o irmão que saía para evangelizar sempre, mas que já deu uma cansadinha, está na hora de passar o bastão para a próxima geração, para que isso seja levado para outra geração, para que isso seja levado para outra geração, porque muitas vezes, se nós não fizermos isso, o elo se rompe. De fato, podemos romper esse elo, porque muitos avivamentos aconteceram em lugares no mundo e acabaram. Olha a Europa, berço de grandes avivamentos. O que é a Europa hoje, irmãos? Grandes homens de Deus. Olha os Estados Unidos. E tantos outros lugares. Se você pesquisar na internet, você vai ver movimentos de avivamento tremendos. Avivamentos reais. Com vidas salvas, com almas transformadas, com igrejas estabelecidas. É só você olhar a história das igrejas. Como surgiu a Assembleia de Deus, como surgiu as igrejas batistas pelo movimento Anabatista, e por aí vai, aqueles que batizavam. Nós estamos, irmãos, num momento crucial, eu creio, eu tenho isso no meu coração. Muito importante de passagem de bastão. Eu não estou dizendo que você vai parar. O irmão que já serve há muitos anos, não. Mas é porque alguém tem uma perninha mais forte que a sua. O jovem pode não ter maturidade, mas tem força. Jovem não pode ser totalmente águia, mas não pode ser totalmente árvore. Ele tem que ter asas, mas também tem que ter raiz. Vai acontecer algo novo? Vai. Eu sei que vai. Mas não vai ser algo que vai ser para dividir. Vai ser algo para somar, para multiplicar. Já estou acabando, irmãos, 10 minutos. Salmo 145. 4, 7.
Salmo 145 diz assim, verso 4. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Olha o elo. Uma geração para outra geração. Irmãos, eu creio, fundo do meu coração, toda a minha força, nós estamos vivendo uma expectativa grande. Expectativa. Algo paira no ar, uma dúvida paira no ar. As pessoas estão correndo para lá e para cá. O cenário caótico. Político, caótico. Econômico, caótico. Ideológico, caótico. Polarizado. Brigas para todo lado. Porque existe um movimento diabólico para romper as correntes que unem, para romper os laços que unem, para separar, para causar discórdia. Sabe para quê? Para que alguém venha com um discurso bonito e diga assim: eu consigo unir esse negócio. Eu consigo consertar isso aí. Nós estamos caminhando para um momento que vai ser necessário, pelos olhos daqueles que não discernem bem, uma pessoa que resolva as coisas. Por isso que você vê, eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou de beltrano. Sempre as forças e as expectativas são colocadas em pessoas, porque precisa aparecer no mundo um homem, o iníquo, aquele que vai unir, porque o evangelho não consegue unir, o evangelho separa, o reino está dividido, os discursos rolam em todo momento. Nós estamos vivendo nesse momento essa expectativa humana, essa dúvida paira no ar: quem vai resolver os problemas? E uma das coisas que nós oramos lá em casa no início da pandemia muito intensamente foi: Senhor, eu preciso de discernimento. Porque eu tenho dificuldade, irmão, se você se identificar, amém. Tá? Mas é um pensamento meu. Foi o que eu falei para o Senhor. Eu tenho dificuldade de discernir até meu voto. Imagine discernir o iníquo. O homem que vai me enganar se eu vacilar. O homem que vai se tornar adorado por muitos, inclusive meus irmãos. Me dá, Senhor, discernimento. Essa foi uma oração nossa lá em casa. Nós precisamos discernir. Por que nós precisamos isso? Por que nós ficamos desesperados? Porque, irmãos, um elo se rompeu alguns anos atrás. E eu confesso, irmãos, e nós choramos muito lá em casa. Minha esposa é testemunha, que nós não estávamos preparados para viver um momento como esse. Nós estávamos preocupados em passar no vestibular. Nós estávamos preocupados em sermos médicos, passar num concurso, termos uma casa bacana, um carro legal. E quando nós vimos na televisão que eu não podia sair de casa, que estava morrendo 6.000 pessoas por dia no meu país,
40 ou 50 mil pessoas por dia em todo o mundo. Irmãos, meu coração gelou. Porque eu me lembrei que o meu mestre já tinha falado sobre isso. E eu não estava atento a essas palavras. E eu vivi algo novo, irmãos, que eu não esperava. Porque em algum momento, algum elo se rompeu, irmãos. Houveram, talvez, 2 erros há 10, 15 anos atrás. Talvez a igreja parou de falar da volta de Cristo. Ou talvez os meus ouvidos se fecharam para ouvir da volta de Cristo. Eu preferi ficar e colocar a culpa em mim. Me perdoa, Senhor. Mas existe uma responsabilidade muito grande por pessoas de 10 a 15 anos atrás que não prepararam jovens e adolescentes para viver o que nós estamos vivendo hoje. Essa responsabilidade é sua. A minha responsabilidade como jovem é porque em algum momento eu parei de ouvir ou não dei ouvidos. Mas hoje nós temos a oportunidade de não romper esse elo e fazer com que as próximas gerações ouçam as terríveis e maravilhas que o Senhor fez, como está escrito no Salmo 145. E falar para os nossos filhos, adolescentes, crianças, a partir de agora vai piorar. A tampa da chaleira vai voar. Nós não estamos na expectativa de dias melhores. Nós estamos na expectativa de dias tenebrosos. Mas estamos na expectativa de vivermos a abundância de Cristo em nós. E nas tribulações, estarmos contentes e felizes. E pregar o Evangelho a todo tempo. Porque, irmãos, nós já estamos sendo proibidos de fazer determinadas coisas. E aí eu começo e volto para o início. Será que nós temos discernido tudo isso que nós estamos vivendo? Ou é algo velho? Já aconteceu isso em 1953. Isso é antigo, logo, logo vai passar. Será, amados? Será se esse novo que nós estamos vivendo é um velho? Jesus disse assim aos seus discípulos, quando eu falava sobre saudade, né, eu vi um pastor falando sobre saudade. E a palavra saudade, ele dizendo que para ele, né, muito sabiamente, ele disse que o que mais se assemelhava com saudade no Novo Testamento era com jejum. Né? O jejum foi considerado pelos discípulos como uma saudade, porque quando os fariseus indagaram Jesus, que disseram assim, os discípulos de João jejuam de manhã, de tarde e de noite, e os teus discípulos ficam aí comendo, bebendo, e etc. Jesus falou assim, como pode jejuar enquanto o noivo, os convidados da festa enquanto o noivo está presente? Mas virão dias em que o noivo se retirará. Aí então jejuarão. Por quê? Porque saudade do noivo. Eu falei, meu Deus, Senhor, eu preciso discernir e ter essa saudade. Eu preciso encher o meu coração de expectativa nele, por ele. Eu queria fazer uma oração, amados. Vamos ficar em pé? Podemos ficar em pé? Fazer oração. E dizer que o Senhor prepara e preparou algo muito especial para nós, para a nossa geração, para o grupo dessa igreja, para o ministério Grude, Grude? Para o ministério Grude. Mas sabe, as obras que vocês estão fazendo, as obras que vocês estão executando, o pouco que vocês estão fazendo,
façam mais, com mais afinco, com mais fé. Continuem fazendo aquilo que deve ser feito. O que muitas pessoas podem fazer, mas isso é básico, mas isso não. Mas vamos fazer uma novidade, vamos fazer algo diferente. Não, a palavra que o Senhor nos deu, ela é suficiente. Sejam fiéis à palavra, sigam a palavra. Aquilo que o Senhor deu, olha, se nós não permanecermos nele, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Então eu queria orar com os irmãos. Espero que peça ao Espírito Santo que nos revele essa palavra, irmãos. Eu sei que no calor do momento, nas luzes, no escurinho, às vezes a gente se emociona e tal. Ela precisa ser revelada no seu coração, irmãos. Sem revelação, sem o Espírito Santo te incomodar, serão meramente apenas palavras. Mas que você se renda e seja submisso à palavra do Senhor. E peça, Senhor, me ajuda. Eu queria orar com você agora. Pai, nós queremos nos arrepender, Senhor, e pedir misericórdia a Ti nessa noite. Mas nós queremos também celebrar aquilo que o Senhor tem nos dado de tão precioso que muitas vezes nós não damos tanta atenção. E nós queremos, Senhor, como igreja Tua, Te pedir, gera em nós esse fruto novo. Nos faz voltar às primeiras obras. Nos dá sede das vigílias. Nos dá, Senhor, sede dos estudos bíblicos. Mesmo sem ser presencial, Senhor, online, no Zoom, no WhatsApp, onde quer que seja, Senhor. Enche o nosso coração de expectativa em Ti, Pai. Da leitura da palavra, do ensino em casa. Restaura, Senhor, no meu lar, o altar, Senhor, com os meus filhos e com a minha esposa. A adoração no lar, o ensino, como a Tua palavra diz, inculcarás na cabeça dos Teus filhos essa palavra, Senhor. Que nós possamos, Deus, viver essa mudança que nós estamos vivendo, esse algo novo, essa passagem de bastão, o mais rápido possível, para que aqueles irmãos que já correram, que já se cansaram, se fadigaram, possam ter confiança nessa geração. Porque o inimigo tem falado que essa geração ela não presta, que essa geração é perdida. Mas eu acredito que o Senhor derramou sobre nós esse óleo novo, esse vinho novo. Porque o Senhor mesmo disse que não se põe vinho novo em odre velho, mas sim o vinho novo no odre novo. E se o Senhor deu um vinho novo para essa geração, o odre é novo, nós suportamos e não iremos nos rasgar e desperdiçar esse vinho novo que nos deu, Senhor. Por isso, nos estimula, nos impulsiona com esse ardor no nosso coração para recebermos o que temos de Ti a todo momento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu queria cantar um pouquinho. Dá tempo para cantar uma? É bem conhecida, tá? Posso usar aqui o violão? Você me acompanha? Deixa eu pegar esse pedestal aqui. Esse é do meu tempo, hein?
Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Dá para ir mais uma vez? Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Mais uma vez, bonito assim. E só pra te adorar e fazer jardim, a humildade colocou já em mim. Aleluia! Sua mão não se encontra em cima. É verdade ou não é? Tua mão siga. Que graça! Conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Ele é o nosso elo. O Senhor nele está a plenitude da divindade de Deus. E Ele fará algo novo no meio do seu povo e se manifestará no meio do seu povo. Mas nós precisamos permanecer, nos leva a sermos permanentes e perseverantes em Ti, Jesus. Aleluia! E nós veremos a água se brotar no ermo, o caminho e a porta se abrir no meio do deserto, porque se abrirá uma porta mesmo que estejamos no meio do deserto.